Olá, começamos o JD1 Entrevista. Começamos com uma série hoje com o tema Gestação e Parto Saudável. E hoje a nossa convidada é a diretora de comunicação da Associação de Doulas de Mato Grosso do Sul, Ludmila Bellini. Muito obrigada pela sua presença, Ludmila. Olá, obrigada, Carol. Obrigada, equipe do J1 pelo convite. Agradeço em nome da Associação de Doulas do Mato Grosso do Sul. Ludmila, eu queria começar falando sobre a profissão de doula, que ela é regulamentada pelo projeto de lei 3946 de 2021. Como que é o acompanhamento de uma doula durante a gestação, o parto, pós-parto, né? O que a doula faz para acompanhar a gestante? Sim, as pessoas agora começou a falar mais ainda, né, sobre o nosso trabalho, mas ainda existe alguns mitos, né? As pessoas ainda acreditam que o nosso trabalho é só ali durante o parto, né? Só não, né? Ali é a nossa maior parte. Mas o nosso trabalho ele já começa ali na gestação, que a gente chama de educação perinatal. O que é essa educação perinatal? Seriam aulas, consultorias, encontros que a gente faz geralmente com a gestante, com o casal, com a família, principalmente com quem vai acompanhar, né? Geralmente o pai mesmo, para que ele esteja também a par de todas essas informações. O que esses encontros abordam? A gente costuma falar ali, né, sobre a fisiologia da gestação, como vai ser as fases do trabalho de parto, né, o que a gestante pode esperar, o que é normal, o que não é, porque surgem muitas dúvidas, né, e até por isso o medo das gestantes pela dor e tudo mais, porque é um medo de um desconhecido, de algo diferente e novo. Então a gente trabalha muito isso durante esses encontros. Aí ali no parto a gente acompanha, né, usando então os nossos métodos de farmacológico, de alívio para dor, a gente utiliza muito ali técnicas de respiração, de conversação com ela, entre o acompanhante, e depois a gente trabalha também no pós-parto. Como é esse pós-parto? A gente fica ali no pós-parto imediato e também existem as doulas de pós-parto que a gente acompanha durante ali o primeiro mês, né, sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, a amamentação, até mesmo banho, né, eu já costumei, assim, em consultorias ajudar com banho, trocar fraldas, a adaptação ali do sono, da rotina e tudo isso. Então, assim, é um trabalho bem amplo, né, são mais ou menos aí, são 3 fases, a gente acostuma se apegar às famílias porque são meses, né, Sim. Acompanhando com esse carinho que a gente tem com elas. Que bacana, Ludmila. E assim, muitas pessoas têm uma dúvida sobre como que é a formação da doula, né? No que ela é formada, quais cursos extras ela pode ter para agregar, como é que funciona? Sim, a doula, ela precisa ter mais de 18 anos, né, ser maior de idade, e a gente faz um curso de 120 horas para mais, é um curso ocupacional. A doula, então, ela tem um cadastro, né, brasileiro de ocupação lá no CBO, ela não é um curso superior, mas precisa ter esse pré-requisito, fazer esse curso de 120 horas, um curso que seja regulamentado, e ser maior de idade e o ensino médio concluído, tá? E aí a gente faz esse curso e depois dele você pode já começar a atuar como doula. Muitas doulas, né, eu também me incluo nisso, a gente começa a fazer outros cursos livres que a gente chama. São cursos aí de acupuntura, cursos de massoterapia, cursos de yoga, respiração, curso com rebozo, spinning babies, né? Então tem vários outros cursos para aliviar na dor, né? E para a gente ter mais esse conhecimento junto com a gestante. Então, tem como abranger mais, assim, também. Bacana. E quais são os métodos de alívio da dor, né, não farmacológicos, durante ali o trabalho de parto? A gente costuma usar muito a massagem, né? Por isso que a gente é bem conhecida. Então, a gente utiliza ali métodos de massagem, ali na massagem na lombar, massagem ali na pelve, para aliviar aquela parte que mais dói. A gente utiliza bolsa de água quente, chuveiro, banheira. Aqui a gente tem, na maternidade, tem, né? A banheira e em alguns outros hospitais. A gente utiliza o rebozo, que é uma técnica milenar aí das parteiras mexicanas, mais ou menos como se fosse um lençol, né, um tecido assim bem reforçado, um lençol não, um cachecol assim grande, onde com ele a gente tem essas técnicas que a gente consegue fazer massagens para aliviar a dor e para reposicionar o bebê também, né, que tem os exercícios e essas massagens. A gente usa aí a técnica da respiração, a técnica da vocalização, né, porque a gente é acostumado assim com aquele grito que geralmente assusta as mulheres, então existe a maneira de gritar para te aliviar também, né,
É muito engraçado que a maneira errada dói mais, né? Dói mais, a maneira errada dói mais, isso. Então, assim, quando a gente fala, não, vamos treinar aqui essa respiração e esse grito, que você vai ver que alivia. E depois as mulheres falam, realmente, é diferente, né, o grito, o jeito que faz. Então, tem aí a massagem, temos o chuveiro, o recurso do banho quente, temos o chuveiro da bolsa quente, tem o recurso da bolsa quente, o rebozo, a bola suíça, que também dá para fazer alguns exercícios, tanto de descanso como de reposicionamento ali do bebê, quando a gente sente que tem um parto mais prolongado, uso de óleo essencial também, a massagem. Fora também a parte emocional, Fora né? a parte emocional, que conta muito, assim. Então, por isso que dentro da educação perinatal, a gente trata bastante também essa gestante, assim, que se preciso for encaminhar ela para uma terapia, quando a gente vê que ela tem algumas coisas que alguns bloqueios, isso mesmo, os medos, né, além da dor do parto. Então, tudo isso é sobre o olhar da doula. Então, e a gente tem muito aquilo sobre a visão, né? Então, a gente fica muito atrás, porque o protagonismo é da mãe ali, é da mulher. Então, a gente observa muito, a gente observa um pai que tá, às vezes, nervoso e a gente fala, olha, né, toma uma água, você quer ir ali fora dar uma respirada, porque para ele também é um momento ali, né, de expectativa, de anseio, são duas pessoas, a esposa e o filho ali. Então, a doula, a gente tem esse olhar, assim, de águia, né, que a gente fala. Um olhar amplo, cuidando ao redor, observar, né? Tudo, sim. A gente também, né, cuida para alimentar, para hidratar essa gestante, porque ela precisa disso, né, dar o apoio ali e tudo mais. Perceber algo que às vezes ela mesma não está percebendo naquele momento, vocês têm essa visão. Costumam às vezes até falar que a gente toma a voz da gestante, né, mas a verdade é que a gente percebe ali o ambiente e a gente não induz nada para a gestante. Então, ela confia na gente, ela olha, ela também observa ali se a gente tá confortável naquela situação, sabe? Então, assim, nenhuma doula pode tomar o lugar da mulher ou tomar uma decisão por ela. É por isso que é tão importante essa educação perinatal e essas aulas, para que ela possa tomar ali as decisões durante o parto de maneira que ela saiba o que pode acontecer, sabe? Todos os desfechos daquele parto ali. Ludmila, eu queria saber também até onde a doula pode atuar, tanto no hospital, quanto às vezes um parto domiciliar ou em casas de parto, o limite dela ali, né, junto às enfermeiras, às médicas obstetras. Num cenário, assim, ideal, o nosso trabalho é um trabalho em conjunto mesmo com as enfermeiras, com toda essa equipe médica, equipe técnica ali para aquela gestante, né? Nós não fazemos nenhum tipo de procedimento e não podemos ter essa responsabilidade técnica porque nós não temos esse perfil, né? Não somos nem enfermeiro, nem médico, então a gente não pode ter nenhum tipo de atitude relacionada a isso com a gestante, né? Seja fazer ali uma ausculta fetal, ou um toque, ou uma intervenção médica ali, tá? Então, o nosso papel é esse mesmo, de preparar ali a gestante e de acolher ela ali, né? Acolher aquele medo que ela tá sentindo, né? De informar, de explicar para ela com atenção quais são os meios que ela pode decidir o que pode ser melhor para ela ou não. A gente atua tanto em parto domiciliar, como em casas de parto ou partos hospitalares e também em cirurgia cesariana. Tem casos assim já de gestantes que passaram por cirurgia com e sem doula e podem constatar, né, essa melhoria de ter ali alguém para te trazer maior conforto, principalmente ali de acolhimento, né? Então, o nosso papel é esse, é o de acolher, o de informar e de aliviar ela daquelas dores, em pensar ali em conjunto, observar aquilo que a equipe médica não vai observar, porque eles têm outras coisas ali para fazer, né, para prestar atenção e tal. Então, a gente faz diferente deles. A gente presta atenção ali se a gestante ela tá com um pouco de dor, o que a gente pode tentar para aliviar ela, a gente compreende um pouquinho mais ali. Você também, vamos falar um pouquinho agora sobre violência obstétrica, né? Você sofreu violência obstétrica no seu primeiro parto. Isso. E aí, a partir disso, da sua dor, você, né, resolveu virar doula para ajudar outras mães, Sim. né? Fala um pouquinho o que foi a violência obstétrica que você sofreu, como você descobriu e como a doula pode ajudar a evitar que as mães sofram violência obstétrica. Sim. Isso foi mais ou menos há uns 8 anos, né, na minha primeira filha. Eu sabia que eu queria muito parto normal, porque era algo assim que eu sabia que ia ser mais fácil para mim e eu fui trabalhando aquilo dentro de mim.
Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem hoje a internet muito mais desenvolvida, a gente também tem muitas informações, né? Sejam elas boas ou não. Então, eu fui, estudei e achei que eu simplesmente ia chegar lá e parir, né? Que a gente fala. Mas, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um cenário muito diferente do que vem melhorando agora. Então, eu passei ali durante as 6 horas que eu fiquei no hospital, sem comer, sem tomar água. Então, eu fico muito fraca, minha pressão foi baixando. Eu me lembro que elas não deixavam que eu pudesse caminhar, e caminhar é um exercício que a gente faz para poder dilatar mais, né? Porque elas falavam que o bebê ia cair, ia escorregar ali. Então, eu fiquei muito tempo ali em decúbito, deitada, né? Aquela posição ali ginecológica, péssima para ter o parto. Eu tive uma epísio sem consentimento, né? A epísio é aquele corte ali no períneo, bem dolorido, sem necessidade. Eu me lembro que foi um entra e sai de gente, um excesso de toque, que eu não sabia também, pra mim que tava tudo normal. E eu tive a Cristeler, né, que era uma coisa assim, que era de praxe antigamente, assim. E hoje aquele que empurra a barriga. Logo também quando proibido, né? Proibido. Quando eu entrei pra internar também, teve que eles fazem a tricotomia, né, de raspar os pelos lá embaixo, sendo que nem tinha nada assim, enfim, mesmo se tivesse, não há necessidade. Então, foi aquela coisa, assim, bem do cenário antigamente, que a gente achava que era aquilo mesmo. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei, assim, com aquela sensação esquisita, uma tristeza, assim, dentro de mim, porque eu consegui, né, tive a minha filha, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha sido num cenário que era o certo. E aí, me lembro que com uma semana eu fui pro hospital, que a minha costela tinha machucado, né, meu útero também. Então, por conta dessa Cristeler, né, eu fiquei lá no hospital, tive que tomar remédios, e aí eu fui atrás depois disso, né, eu lembro que, assim, eu fui uma das primeiras das minhas colegas, minhas amigas a ter filhos, então eu dava muitas dicas e ajudava elas, assim, e eu falei, bom, eu preciso estudar mais a fundo isso, porque eu quero que ninguém passe pelo que eu passei, eu desejo isso, né, eu falo que o maior desejo de uma doula que já foi mãe e passou por isso, é que ninguém passe. Então, às vezes, quando eu vejo uma gestante ali, eu realmente me coloco no lugar, a gente se coloca ali no lugar, para que ela tenha essa informação, para que não passe isso, sabe? Para que ela não sofra essas dores desnecessárias, essas intervenções desnecessárias, né? Esses toques, todas essas coisas que já é um momento pra gente delicado, já é um momento ali que a mulher tá numa situação frágil. Então, que se crie um ambiente melhor e mais humanizado, né? Todos nós vamos passar por um nascimento, né? Nós já nascemos, vamos às vezes ter filhos ou algum primo, parente, irmã, amiga. Então, a gente vai viver esse cenário de alguma forma e a gente deseja que essa pessoa que vai ter o seu filho tenha da melhor maneira, né? Então, eu acho que isso é o fundamental, assim. Ludmila, reforça então para gestantes quais são as intervenções aí que são consideradas violência obstétrica. Cristeler, tricotomia, que é a raspagem dos pelos, a lavagem intestinal, a episiotomia, ficar sem se alimentar, restrições de movimento, sem se hidratar. Então, assim, gestantes, né, vocês que vão estar acompanhando aí, se alimentem, se hidratem, caminhem, se informem, e se possível, assim, contrate, se você não tem como contratar, assim, uma equipe boa, né, vá atrás de alguém que vá te ajudar e te informar de maneira correta. Quais são os seus direitos e o que é realmente, assim, as violências obstétricas que você passa. Correr atrás de fazer um plano de parto, entender ele certinho, sabe? Então, acho que isso fica bom para elas já. É isso, agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. Falamos um pouquinho sobre gestação e parto saudável com a diretora de comunicação da Associação de Doulas de Mato Grosso do Sul. Fica aberta aí para suas considerações finais. Queria agradecer o convite, né, do JD1, da Carol, em nome da Associação de Doulas do Mato Grosso do Sul, e dizer que ficamos muito felizes de sermos convidadas e que a nossa profissão tenha sempre, assim, as portas abertas na TV, né, na mídia, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse parto humanizado e do nosso trabalho, né, junto com as gestantes. Obrigada. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.